Os nossos cumprimentos a todos vocês. Hoje é mais um dia de ponto de encontro e trazemos aos nossos estúdios um personagem, uma figura extremamente conhecida em nossa comunidade. É o Coronel Wagner Tadeu Silva Prado. Mas afinal de contas, quem é o Coronel Prado que está aqui ao nosso lado? Aliás, uma grande satisfação em recebê-lo nesta oportunidade, neste ponto de encontro. Trata-se de um militar que chegou ao último posto da Corporação Militar em abril de 2018, um mês antes de completar 51 anos de idade. Casado, 3 filhos, uma neta, não teve uma infância regada a privilégios e um dos pontos favoráveis para a sua ascensão meteórica dentro do ambiente político é, sem dúvida, a seriedade com que se impõe em sua atividade profissional desde os 11 anos de idade. De família muito humilde, cujo pai era carpinteiro na CTA e a mãe merendeira e depois professora na Prefeitura Municipal em Araraquara, o Coronel Prado começou a trabalhar desde muito jovem. Então ele trabalhou com serviços rurais, dentre eles como apanhador de laranja, capinando cana e ajudando a fazer cerca para a contenção de gado. Além disso, tinha que cuidar da alimentação dos animais. Bem, entre os atropelos da infância e adolescência, vendeu sorvetes na rua utilizando uma caixa de isopor. Por algum tempo, entregou o jornal Folha da Cidade de bicicleta em residências e lojas de Araraquara. Ele conseguiu ainda trabalhar em uma fábrica de rodos e vassouras, oficina de bicicletas, apicultor, garçom, chapeiro em restaurante e lavava peças em uma oficina mecânica para caminhões. A vida foi lhe dando então espaço para aprender a vencer as dificuldades, além de conhecer as pessoas que conviviam nos mais diversos ambientes. Este panorama que apresentamos, este cenário que armamos para todos vocês através da TV RCA, podemos considerar como o começo de uma história que a gente vai ter a oportunidade de conhecer na íntegra, para mostrar a todos vocês que, ao contrário do que a gente às vezes pensa, que muitas são as pessoas que precisam enfrentar desafios para chegar a uma realidade como essa de muito sucesso. Os nossos cumprimentos ao Coronel Wagner Prado, que nos dá o prazer desta visita, nesta oportunidade. Muito obrigado, Prado. Ivan, eu que te agradeço, o prazer é todo meu. Inicialmente, parabéns pelo programa que você desenvolve no canal RCIA. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouco mais aos nossos internautas da nossa história de vida. Você já relatou aí uma boa parte da nossa história. Falar um pouquinho sobre segurança pública, que é o que a gente mais conhece, afinal de contas foram 33 anos dedicados à corporação, além de 1 ano de Força Aérea, como você bem conhece. Então, estou à disposição das suas perguntas, mais uma vez, o prazer é todo meu de estar aqui. Eu disse, inclusive, do conhecimento da história do Coronel Prado, e é importante mencionar que aos 18 anos de idade, o Prado, como é conhecido, alistou-se na FAB, a Força Aérea Brasileira, em Pirassununga, cujo serviço militar foi realizado em 1986, aos 19 anos. Mas como é que foi essa primeira experiência de chegar à Força Aérea Brasileira, Prado? Então, Ivan, na verdade, o meu gosto pelo militarismo em si, ele começou lá pelos 14, 16 anos de idade, mais ou menos. Não sei se você se lembra, as escolas que faziam os cursinhos preparatórios para as carreiras militares, seja ela para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para a própria Polícia Militar, eles distribuíam uma nota, simbolizando uma nota de, nem lembro se era real na época, acho que nem era real na época,
cruzeiro, sei lá, simbolizava uma nota, e no verso havia ali, né, a indicação da escola, do telefone. Então eu vendo aquilo ali, eu comecei a me identificar com a carreira militar. E antes até de servir a Força Aérea Brasileira, eu havia prestado uma vez o vestibular para a Academia do Barro Branco, que é a escola que forma os oficiais da Polícia Militar, e não havia obtido êxito em passar naquele vestibular na época. Enfim, aí meu sonho era ser piloto da Força Aérea. Um desejo desde criança, né? Admiro até hoje a aviação, seja ela civil, militar. Hoje eu estou um pouco desligado disso, mas admirava, conhecia detalhes dos aviões, helicópteros, enfim, assinava revistas de aviação na época. E isso foi me alimentando cada vez mais esse gosto pelo militarismo. E aí tive a oportunidade de me alistar no serviço militar, não quis fazer o tiro de guerra aqui, como tinha essa paixão pela Força Aérea Brasileira, por ser piloto, me alistei em Pirassununga, que é aqui pertinho da nossa cidade, e fui fazer, como você disse, o serviço militar lá, que seria o tiro de guerra aqui em Araraquara. Eu fui fazer fora um ano, né, de período integral, fazendo serviço militar na FAB, prestei o vestibular novamente para a Academia da Força Aérea, que é a escola que forma os oficiais da Força Aérea Brasileira, e até fui aprovado em 1986, fui aprovado na primeira fase do concurso e acabei ficando ali no limite. Na época eles chamavam cerca de 350 candidatos para fazerem a segunda fase, os demais exames que são exigidos, como na polícia também se exige. E a minha classificação foi 420, 430 no Brasil todo, né? Então uma frustração muito grande, acabei ficando ali na classificação. Enfim, mas aí depois a gente vai amadurecendo tal, e quando eu entrei na polícia no ano seguinte, depois de ter trabalhado, né, aqui na fábrica de Minhas Lupo por 6 meses, eu resolvi entrar na Polícia Militar, ainda apaixonado por aviação, porque abriu uma escola de formação de soldados aqui em Araraquara. Houve uma escola em 1986, e depois, em 1987, essa escola se repetiu. Na época eram 6 meses de escola de formação de soldado, hoje é 1 ano, é o curso de formação para soldado na Polícia Militar. Me inscrevi, fiz o concurso, fui muito bem aprovado. Na época eu tinha feito cursinho, né, pré-vestibular em 1985, então estava bem preparado, apesar de ter estudado a vida inteira em escola pública, né, Dorival Alves, Letícia de Godoy Bueno Carvalho Lopes, ali no Industrial, onde eu fiz o meu ensino médio. Mas aí esse 1 ano de cursinho que eu fiz no Ângulo, na época ali na Rua 1, obviamente me capacitou ainda mais para poder prestar esses concursos. Então fui aprovado na polícia como soldado. Nesse mesmo ano eu passei para a Academia do Barro Branco, no antigo curso preparatório que existia, que eram 2 anos de formação, que é equivalente ao colegial, período integral. Mas como eu já tinha um colegial, poderia prestar esse concurso normalmente, prestei, fui aprovado e fiquei na classificação de novo. Parecia uma sina, né? Ficar na classificação. Passei em todas as fases e tal, mas não fui chamado. Aí continuei estudando, e aí já como cabo, né? Porque em 1988, eu me formei em janeiro de 88 na Escola de Formação de Soldados. E naquela época não havia interstício mínimo para você poder crescer na carreira. Então naquele mesmo ano eu passei, que foi em 1988, me formei em janeiro de 88, eu passei para cabo, passei para sargento e passei para o vestibular da Academia do Barro Branco de novo. Aí sim passei nos 2 cursos, tanto no curso preparatório, que teria que fazer o colegial de novo, e também passei no curso de formação de oficiais, que é aquele que você já ingressa tendo o colegial completo para fazer 4 anos na Academia do Barro Branco. Fui aprovado nos 2 e, obviamente, fui para aquele, eliminando o colegial novamente, né? Aí fui direto para o curso de formação de oficiais e fiquei por lá 4 anos. Então, o meu desejo e o meu gosto pelo militarismo nasceu daí, de um folheto visto na rua fazendo propaganda de escolas militares. E dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Com Pelo certeza. menos valeu para o Prado. Bem, o filho da dona Maria de Lourdes Silva e do seu Calixto Prado Filho, já falecidos, por uma boa parte da vida viram o filho despontar como um dos nomes mais respeitados e admirados na Polícia Militar. E é interessante porque o Prado ele teve uma dedicação extraordinária
e nunca, evidentemente, vamos dizer assim, entre aspas, estaria satisfeito com o papel que vinha desempenhando. Mas é evidente que esse papel foi o que conseguiu dar estruturação à vida profissional e o interesse de continuar com os estudos. Você foi fazer o curso de Direito. Sem dúvida. Na verdade, antes de eu ir para o Barro Branco, ainda sendo cabo aqui em Araraquara, eu comecei a fazer Direito em São Carlos. Ah, tá certo. Então eu viajava todos os dias para São Carlos, fazia o curso à noite de Direito, fiz um semestre, na verdade comecei em julho de 88, né? Fiz o primeiro semestre na Faculdade de Direito em São Carlos, e ao ser aprovado no concurso para a Academia do Barro Branco, fui para a academia, obviamente tive que trancar a matrícula no curso de Direito em São Carlos. Formado no Barro Branco, trabalhei ainda 2 anos em São Paulo, na Zona Oeste, trabalhei na Rota. Na época meu pai estava passando por algum problema de saúde, a minha mãe também, que acabou falecendo em 96, com câncer, infelizmente, perdi minha mãe muito cedo. E naquela época eu estava em São Paulo, trabalhando na Rota, conversei com o meu comandante na época, que estava com esses problemas de saúde na família, e pedi para vir trabalhar no interior de novo. E o comando regional nosso, que é o Comando de Policiamento do Interior 3, sediado em Ribeirão Preto, me apresentei lá na época, o então Coronel Adalberto, que era o comandante, não o nosso Adalberto que comandou o 13º, não, o Coronel Adalberto, tem o mesmo nome do ex-comandante do batalhão aqui. Ele queria me mandar para Franca. Aí expliquei o problema todo de saúde que eu estava enfrentando da minha família, disse a ele que eu havia começado o curso de Direito em São Carlos, tinha interesse em concluir a faculdade de Direito, e ele me apresentou em São Carlos, até porque eu tinha trabalhado em São Carlos também, por um pequeno período. Quando eu me formei soldado aqui em janeiro de 1988, só voltando um pouquinho, nós fomos trabalhar em São Paulo, fizemos um estágio lá de 4 meses, em abril nós voltamos para o 13º Batalhão, e aí eu fui apresentado para trabalhar em São Carlos. Então, era uma companhia, né, subordinada ao 13º, depois acabou sendo elevado a batalhão, hoje o 38º Batalhão em São Carlos. Então eu trabalhei lá por 5 anos, e nesse período de 5 anos que eu trabalhei em São Carlos, eu consegui concluir a Faculdade de Direito, me formei em 1998 na Faculdade de Direito de São Carlos. Então, depois disso, né, dentro da própria corporação, para você ascender alguns postos, há necessidade de você fazer algumas especializações dentro da própria corporação. Então eu fiz um mestrado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, que é o curso que nos habilita a ser promovido a major. E depois, como major ou tenente-coronel, eu fiz um doutorado profissional, também em Ciências Policiais de Segurança, que é o curso que nos habilita a ser promovido a coronel. Então, para ser promovido a coronel na Polícia Militar, há necessidade de você, obrigatoriamente, fazer esse doutorado profissional. E fora inúmeros cursos que eu fiz na área de finanças, eu me especializei em várias áreas dentro da própria corporação, né? Logística, pessoal, comunicação social, e a parte de finanças foi a que mais eu acabei me especializando, fora a atividade operacional, né? Trabalhei em força tática, comandei pelotão de policiamento, comandei companhia por praticamente 9 anos, comandei 2 anos companhia interinamente como tenente ainda lá na cidade de São Carlos, depois vim para cá, quando o então capitão Malaspina, hoje coronel Malaspina aposentado, aproveito para mandar um abraço aí para o eterno comandante do 13º Batalhão, ele foi fazer esse mestrado profissional em São Paulo, eu assumi a companhia na época no lugar dele por 1 ano, então eu comandei também interinamente companhia aqui em São Carlos, aqui em Araraquara, perdão, em São Carlos e aqui em Araraquara por cerca de 2 anos, e ao ser promovido a capitão, comandei a primeira companhia por 5 anos aqui. Você se lembra muito do trabalho que a gente fez aqui, na época implantamos o policiamento com bicicletas, Isso, com a ajuda da associação comercial, enfim, fizemos inúmeras melhorias aqui, né? A construção da nova sede da primeira companhia, ao lado do terminal rodoviário, a construção de um destacamento novo na cidade de Boa Esperança, um destacamento novo na cidade de Trabiju, e regularizamos a situação também do imóvel lá em Gavião Peixoto, que são 3 cidades pequenas que são subordinadas à primeira companhia, que tem sede aqui em Araraquara. Muito bem, Fábio. Você é uma pessoa que tornou-se extremamente simpática dentro da corporação, e eu aproveito esta oportunidade para perguntar. Você esteve aqui em Araraquara, esteve lá em São Carlos. Praticamente as 2 cidades se equivalem em termos populacionais.
Mas, no seu entendimento, qual seria a mais violenta? Olha, posso afirmar isso porque eu trabalhei, como eu disse, 5 anos em São Carlos e praticamente 20 anos aqui em Araraquara. As duas cidades, como você disse, são muito similares em relação à população, mas o índice criminal de São Carlos, ele sempre foi um pouquinho acima do índice daqui de Araraquara. Eu me lembro quando eu era tenente lá em Araraquara, comandando um pelotão, o antigo tático móvel, né? Patrulhamento tático móvel, hoje Força Tática, é a designação dada a esse grupo, né, que trabalha com aquela viatura maior, em 3 homens, com equipamento diferenciado, enfim. Eu me lembro que na época nós tivemos em um ano em São Carlos cerca de 15 roubos a banco. Uma cidade interiorana, né? Na época estava muito evidente o roubo a banco, e na cidade de Araraquara nós não tínhamos nenhum roubo a banco. Eu não sei se era por São Carlos ser mais próxima de Piracicaba, de Limeira, de Campinas, que são cidades maiores e que acaba, muitas vezes, o infrator da lei migrando da cidade onde ele reside para fazer roubos em outras regiões próximas, né? Não sei se São Carlos era mais próximo de lá, mas realmente São Carlos chamava atenção nesse aspecto. E uma outra questão também que chamava atenção, que São Carlos ela tinha alguns problemas de infraestrutura urbana piores do que Araraquara. Então lá tinha favela, hoje melhorou bastante essa situação do favelamento lá em São Carlos, mas na época, bairros periféricos que foram sendo criados sem a menor infraestrutura urbana, o que obviamente gera também problemas, não que a população que mora nesses bairros é formada por infratores da lei, longe disso, né? Muitas pessoas de bem, aliás a grande maioria, eu colocaria aí 95% das pessoas que moram nesses bairros periféricos, que têm essa carência de infraestrutura urbana muitas vezes, são pessoas de bem, que trabalham, que por ter uma condição financeira um pouco mais difícil, acabam procurando esses locais mais periféricos. Mas aí, o que acontece? Cria-se um ambiente favorável também para o infrator da lei, onde você tem falta de iluminação pública, problema de esgoto, de água, de asfalto, ele atrai especialmente o traficante, ou às vezes até quadrilhas que se instalam nesses lugares tendo como habitação para poder praticar os seus crimes em outras regiões. Então, na época especialmente, né, eu me lembro muito bem, só para reforçar, São Carlos tinha problemas de criminalidade maiores do que de Araraquara. Hoje eu não tenho acompanhado muito, porque como eu fiquei 4 anos trabalhando fora, né, 2 em São Paulo e 2 lá na região do Alto Tietê, estava comandando o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 até agora, né, me aposentei no dia 7 de maio, e realmente esses 4 anos que eu fiquei fora, eu não acompanhei detalhes da evolução criminal, tanto em São Carlos como em Araraquara, mas acredito que ainda Araraquara continua com índices melhores do que São Carlos. Às vezes um pouquinho mais um determinado crime, aí no trimestre seguinte diminui, mas eu acredito que ainda São Carlos sempre teve um pouquinho de, especialmente roubos, furtos de veículo, furto e roubo de veículo, São Carlos era um índice um pouco acima do que Araraquara. Eu vou fazer uma pergunta agora que muita gente provavelmente gostaria de fazer ao coronel. Uma pessoa profissionalmente bem-sucedida na vida e de repente anuncia que vai entrar no campo político, vai começar uma atividade totalmente diferente. Então, você com uma vida sossegada, está disposto a enfrentar esse desafio, Prado? Pois é, Ivan. Muita gente já me fez essa pergunta. Ah, já? Já, muitas pessoas. Prado, você é coronel aposentado, você tem aí o seu salário garantido. Vai pescar. Pois é, vai pescar, vai cuidar dos filhos, cuidar da neta, vai viajar, enfim, né? Tenho certeza que a hora que passar essa pandemia maldita aí do coronavírus, obviamente que a gente tem pretensões também de poder curtir um pouco mais a família, poder viajar, poder passear um pouco mais. Enfim, a gente está vivendo esse momento delicado, né, no mundo inteiro. Mas enfim, o que eu tenho respondido é o seguinte: a gente, como cidadão, como contribuinte, pagador de impostos, todos nós somos, eu confesso que estou descontente com o cenário político do nosso país. E assim, isso me fez alimentar essa esperança de poder fazer algo diferente, seja pelo município, seja pelo estado, seja pela União, ou seja, ajudar de alguma forma a população araraquarense no primeiro momento a mudar esse cenário, né? Muita gente reclama de corrupção, de desvio de verba, de caixa 2.
E nós, como contribuintes, a gente fica com o saco cheio, para falar o português claro, né? Desculpe até, o pessoal critica o presidente por falar palavrão, né? Mas a gente acaba ficando com o saco cheio realmente desse cenário caótico que a gente vive. E aí eu sempre falo isso, né? Para as pessoas. Eu falo, olha, se as pessoas de bem não buscarem entrar na política para melhorar esse cenário, a gente vai continuar sendo governado por quem a gente não quer e a gente vai continuar aceitando as falcatruas, as sacanagens que existem no campo político. Então, esse é um grande desafio, realmente é uma missão difícil, a gente sabe que muitas vezes o Mandurinha só não consegue fazer verão, mas se boas pessoas se predispuserem a buscar o caminho político para ser vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado, enfim, acredito que aí em alguns anos ou décadas esse cenário vai mudar. Mas essas pessoas que têm um histórico de vida positivo, que têm uma carreira brilhante, que nunca teve escândalo de envolvimento em qualquer tipo de corrupção, assim, os processos que eu respondi na corporação foi por trocar tiro e matar bandido. Né? Tenho algumas ocorrências aí, então são os processos que a gente, obviamente que quase todo policial que trabalha efetivamente na rua, dificilmente ele não passa pela carreira não trocando tiro e eventualmente tendo como efeito a morte de um infrator da lei. Não que a gente deseje isso, não que a polícia militar deseje isso, obviamente, a opção do confronto sempre é do marginal, sempre é do bandido. A polícia não sai para a rua objetivando tirar a vida de alguém, pelo contrário, nós somos profissionais da segurança pública que tem o objetivo principal, uma das missões da nossa corporação é proteger as pessoas. Então, mas em determinado momento, você na rua, como policial militar, de repente você não tem outra opção. E o que se vê, na maioria das circunstâncias, é matar ou morrer, como aconteceu, me parece, essa noite passada, acho que em São Caetano, que uma policial acabou matando um bandido e ferindo o outro, tal, ao se defender e defender também a família que estava dentro do carro. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, o policial militar, policial civil, policial federal, a própria guarda municipal, qualquer agente que trabalha na área de segurança pública, ele é policial 24 horas. Por mais que ele esteja de folga com a família, muitas vezes ele está armado, está com a sua identidade funcional e o infrator da lei é inimigo, entre aspas, da corporação. É o bem contra o mal. Né? A polícia militar é a última barreira entre o bem e o mal. Se o infrator da lei vai roubar um cidadão que está na rua, por exemplo, sem saber que ele é policial militar, está em trajes civis, e esse policial estiver armado, se ele conseguir reagir e tiver êxito, né, em proteger a sua família, proteger a sua própria vida, e infelizmente esse infrator vier a morrer, a opção de fazer o roubo foi dele. E não do policial que teve a opção de atirar no bandido. Ele atirou para defender a si próprio e a sua família. Então é muito complicado, porque mesmo policial, se ele fosse pego num sequestro, por exemplo, e o bandido identificasse ele com a identidade funcional ou com a arma, a chance desse policial morrer é muito grande. Nós tivemos vários casos na história da nossa corporação que policiais foram mortos de maneira covarde, de maneira fria, por simplesmente ter sido identificado armado ou com a identidade funcional. Nossa profissão é muito difícil, viu, Ivan? A sociedade muitas vezes não valoriza, os governantes muitas vezes não valorizam a atividade do policial em si. A gente vê a diferença que existe em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que quando morre um policial em ação, o país para, é aquela comoção nacional, o presidente vai ao enterro, decreta a luta oficial no país. E aqui, infelizmente, quando morre um policial, o infrator da lei dá tiro de rajada de metralhadora na favela para comemorar a morte de um policial. É horrível isso. Muitas vezes a imprensa, né, acaba até explorando isso de maneira negativa. O policial matou um bandido. Na verdade, como eu disse, só para ratificar e voltar para você a palavra, desculpa até, a opção do confronto sempre é do infrator da lei. A polícia simplesmente reage a uma agressão injusta que foi praticada pelo bandido. Você levantou uma questão muito importante que talvez mereça um comentário mais profundo. Quando
você que vive dentro da unidade, dentro da corporação, tem naturalmente colegas, companheiros que já passaram por esse tipo de situação, matar ou morrer. Mas, posteriormente, esse peso permite que a pessoa possa dormir sossegadamente ou o trauma ele permanece? Olha, Ivan, eu vou ser muito franco aos nossos internautas. Se tiver que alguém morrer e alguém chorar, que chore a mãe do bandido. E não a mãe do policial militar, não a esposa do policial militar e nem os filhos do policial militar. Quando eu já participei de vários velórios e enterros de policiais militares que morreram em combate, que morreram em serviço. É uma cena muito triste, até arrepia de falar, Ivan, é muito triste. Quem não teve a oportunidade de presenciar o enterro de um policial militar que foi morto em serviço, protegendo a sociedade, concretizando efetivamente aquele juramento que ele fez, né, de dar a vida pela sociedade, dar a sua própria vida, né, em defesa da sociedade. É muito triste você entregar uma bandeira do Brasil para a esposa, para o pai, para a mãe, para os filhos. Você vê, na minha região lá, infelizmente, durante esses 2 anos que eu fiquei lá, no Alto Tietê, nós tivemos o desprazer de enterrar 3 policiais militares que tombaram em serviço. Um deles me chamou muita atenção, 2 deles, na verdade, né, um policial que foi atropelado por um jovem lá que estava drogado e estava dirigindo uma van, atropelou um sargento nosso lá, sargento Ambrósio, e você vê os filhos pequenos ainda, um menino de 9 anos e uma menininha, acho que de 2 ou 3 anos, chorando, muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Depois um outro cabo nosso que morreu num roubo à residência, o bandido deu um tiro só e atingiu a cabeça do policial. E você vê uma bebezinha de colo de 1 ano e meio, a mãe pedindo para que abrisse a tampa do caixão pela última vez. E você vê a mãe colocando aquela criança ali em cima do corpo do pai e pedindo para ela dar um beijo. Dá um beijo no seu papai que ele vai embora para o céu, tal. É de cortar o coração, Ivan. Não tem palavras para descrever a tristeza que é de nós, família policial militar, que está enterrando ali um colaborador seu, um subordinado seu, e da família que está sofrendo ali. Então, óbvio que, como eu disse, repito, a opção sempre é do bandido de enfrentar a polícia. A polícia militar não sai para a rua para tirar a vida de pessoas. A opção é do bandido. E nós, como temos um preparo técnico muito bom, obviamente que a chance do bandido morrer é muito maior. Ele é o gato correndo atrás do rato. A chance do gato pegar o rato é muito maior. O indivíduo sozinho, fugindo da polícia, que acabou de cometer um roubo armado, aí você vem com uma viatura, com preparo técnico, com escudo balístico, com colete balístico, com técnica policial, qual é a chance de alguém se dar mal? Infelizmente, alguns órgãos de imprensa falam assim, a polícia matou 1000 no ano e morreram só 40 policiais. O que essa imprensa quer? Que morresse 1000 a 1000? Não dá. É uma insanidade pensar um negócio desse, né? Então, felizmente, que morrem mais bandidos do que policiais. É óbvio, volto a frisar, nós não desejamos isso. Mas se tiver que alguém chorar, como já disse um colega nosso uma vez numa entrevista, que chore a mãe do infrator da lei do que a mãe ou a família do policial militar. Né? Infelizmente isso acontece, desde que o mundo é mundo, né? O criminoso está aí e os órgãos de segurança, buscando proteger a sociedade, muitas vezes se deparam com confrontos e acabam tendo a infelicidade de tirar a vida de alguém. Mas assim, nós temos alguns policiais que acabam ficando abalados, né, só para concluir o seu raciocínio e a sua pergunta. Mas nós temos toda uma estrutura psicológica, nós temos alguns núcleos de atendimento psicológico e social estruturado na nossa corporação justamente para atender todo policial militar que se envolve em uma ocorrência de risco, seja ela uma troca de tiro, um acidente de trânsito, ou você vê de repente um bebê, uma criança morta no acidente de trânsito, isso traz traumas para o ser humano, seja ele quem for, policial militar ou não. E obviamente que esse policial, esse profissional precisa de um acompanhamento. Então nós temos sim um corpo de psicólogos dentro da nossa corporação, temos esses núcleos de atendimento que dão todo esse atendimento para dar esse suporte. Alguns policiais que são identificados com algum desvio, ali, o cara ficou abalado, o profissional precisa de um acompanhamento mais detalhado, ele é afastado, às vezes até da sua atividade operacional de rua,
para passar por esse tratamento, para depois, na hora que estiver liberado pelo psicólogo, ele voltar. Mas assim, mais ou menos uns 95% daqueles profissionais que enfrentam essas ocorrências de alto risco não tem nenhum problema de ordem psicológica, dormem tranquilamente e já voltam à atividade no próximo serviço sem qualquer problema. Bem, deixa eu passar um aviso às pessoas que apanharam essa entrevista aí pela metade com o Coronel Prado. Nós informamos que esse material está em disponibilidade em todas as ferramentas das redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, de uma forma ampla, até mesmo no nosso portal, o RCA, para que vocês possam acompanhar a história do Coronel Prado. Mas voltando ao assunto político, você já disse que vai entrar para a política. Você acaba de chegar num partido chamado Podemos. Exatamente. Foi o Podemos que te procurou ou você que procurou o Podemos? Você deve se lembrar, desde o ano passado, eu havia me lançado pré-candidato a prefeito da cidade. Correto. Estava conversando bastante com o PSL, até pelos amigos que nós temos no PSL, né? O senador Major Olímpio, o deputado estadual Major Meca, o próprio Coronel Tadeu, que é deputado federal, a Cabo Sastre, que é deputada federal, o Capitão Augusto, o Capitão Derrite, que são deputados federais, enfim. Alguns que têm ou são do PSL ou têm proximidade com o PSL, então, por intermédio dessas pessoas, a gente acabou sendo procurado pelo PSL aqui, o meu nome andou rodando nesses partidos, né? Eu me aproximei do PSL na época. Aí surgiu aquela questão previdenciária, teve essa mudança da Previdência, eu fiquei analisando os prós e os contras, né? Da minha aposentadoria precoce ou não, se eu saísse para a política naquele momento. E aí eu fui muito franco com o PSL e disse o seguinte, falei, olha, eu estou colocando meu cargo ao executivo à disposição de vocês, não tenho mais pretensões de sair para o executivo nem como vice, nem como prefeito, porque essa questão previdenciária ainda vai demorar um pouco para ser resolvida. Eu não sei nem se eu vou conseguir aposentar agora. Então vocês precisam procurar outro candidato, porque senão vai ficar em cima da hora, não dá para procurar candidato em cima da hora, às vésperas das eleições. Bom, enfim, aí depois aconteceram algumas questões de cunho particular, que eu acabei me afastando um pouco do PSL, e logo que eu me aposentei, ou às vésperas de eu me aposentar, eu fui procurado por outros partidos, né, o Patriota, que hoje o Dr. Lapena está lá no Patriota, e o próprio Podemos. E fui muito bem recebido pelo Walter Travessolo, que é o presidente do diretório municipal aqui do Podemos, me abriram as portas efetivamente, disseram que estavam buscando justamente candidatos, pré-candidatos que tivessem essas características, né, de seriedade, transparência na gestão pública, experiência dentro da gestão pública, que pudesse fazer um trabalho honesto dentro daquilo que a gente falou, né, de mudar esse cenário caótico que a gente tem na nossa política. E aí o Podemos, como eu disse, me abriu as portas e acabei me filiando ao Podemos, né? Na verdade, o prazo de filiação, né, para que as pessoas entendam, ele se encerrou dia 4 de abril. Mas os militares da ativa, eles têm uma regra diferenciada. Então, na verdade, os militares da ativa, eles não se filiam ao partido político, eles podem se desincompatibilizar do cargo, que eu teria que me desincompatibilizar dia 4 de abril se fosse concorrer a vereador, ou 4 de junho se eu fosse concorrer a prefeito ou vice-prefeito. Mas aí eu resolvi não me desincompatibilizar, porque confesso que estava cansado de viajar, quase 4 anos viajando, e morando em quartel, café, almoço e janta, vindo para casa só aos finais de semana. Então realmente foi um período muito complicado, muito difícil, né? Longe da família, não vendo praticamente o caçulinha crescer. Então eu resolvi me aposentar, efetivamente, e aí essa minha aposentadoria, ao ser depois do dia 4 de abril, que é o prazo para as pessoas se filiarem a partido político para poder concorrer às eleições desse ano, qual que é a alternativa legal que a legislação prevê? Os militares da ativa, eles têm 48 horas para se filiar a um partido político após a aposentadoria e após passar do prazo de 4 de abril para filiação partidária. Então eu me aposentei, passei para reserva, como a gente fala, né? O militar não se aposenta, eu posso ser convocado a qualquer momento, por isso que muita gente não entende muito esse sistema de proteção social nosso, o militar não se aposenta, ele passa para reserva e pode ser convocado a qualquer momento, dependendo do caos que o país estiver passando.
Então, eu me filiei no mesmo dia 7 de maio ao Podemos, aí no dia 8 eles divulgaram isso para a imprensa. Enfim, estou filiado ao Podemos, que aliás é um partido que vem crescendo bastante na cidade. A página do Podemos hoje é a terceira em crescimento, em visualização. As pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais dos membros do Podemos, que são eventualmente aí os futuros candidatos, que hoje podem ser os pré-candidatos a concorrer aí ao cargo no Legislativo ou no Executivo, consultem lá a página do Podemos. Vocês terão acesso lá às pessoas que fazem parte do Podemos hoje e que provavelmente, né, óbvio que as convenções que vão escolher quem serão efetivamente os candidatos que vão concorrer, mas lá temos lá uma ideia de quem são os membros atuais. Para você ter uma ideia, eu fiquei muito feliz, porque logo que o Podemos lançou na página dele a minha filiação e depois a minha biografia, onde conta um pouco dessa história que você repetiu aqui, teve mais de 5.000 visualizações. Então fiquei muito feliz pela receptividade da população araraquarense, né? Muitas pessoas não me conhecem. Às vezes na rede social algumas pessoas falam, mas quem é o Prado? Não mora nem na cidade, nem conheço, né? Então engano das pessoas. Eu sempre morei aqui, como algumas pessoas podem ver na minha biografia lá no site, na página do Podemos. Eu vim para Araraquara com 3 anos de idade. Meus pais são de Matão, meu pai e minha mãe são nascidos em Matão, vieram morar em Araraquara, casaram em Araraquara, e aí meu pai conseguiu um emprego, como ele era carpinteiro, ele conseguiu um emprego na antiga CMTC, lá em São Paulo, que era a nossa CPA aqui, lá em São Paulo, na época dos trólebus, né? Que a cidade de São Paulo ainda tinha ônibus elétrico. Meu pai trabalhou lá por um período, e aí quando eu tinha 3 anos, e o meu irmão era recém-nascido, nós viemos para Araraquara. Moramos, inclusive, aqui na Rua Tupi. Moramos na Rua 4, aqui embaixo, numa casa aqui pertinho do 14. Depois moramos aqui na Rua Tupi, lá na frente, lá no fundo da casa da Dona Isabel, no final aqui da Rua Tupi. E na época, com muito sacrifício, meu pai comprou um terreno lá na Vila Cedenho, do então Nicolau Cedenho, né, da família Cedenho, que tinha muita propriedade aqui na cidade. Com muito sacrifício, pagando lá o seu terreninho, a prestação, numa rua de terra, um bairro periférico ainda. E então cresci na cidade, como eu falei, estudei a vida inteira em escola pública aqui na cidade. E só depois que eu entrei na polícia, que eu fui fazer a Academia do Barro Branco por 4 anos, ficando fora esses 4 anos durante a faculdade, né, considerado curso superior, o curso de oficiais da Academia do Barro Branco. Depois, mais 2 anos trabalhando em São Paulo, mas sempre morando aqui. Depois, 5 anos trabalhando em São Carlos, como eu disse, até para concluir a faculdade de Direito, mas também morando aqui. E mesmo nesse período que eu trabalhei quase 20 anos aqui no 13º Batalhão, sempre morando aqui também. E mesmo nesse período de 4 anos que eu fiquei fora, como tenente-coronel e como coronel, em São Paulo e lá em Mogi das Cruzes e região, sempre morando aqui, viajando aos finais de semana. Então, para aqueles que acham que eu não sou de Araraquara, eu sou de Araraquara. Além do que, sou araraquarense sim, porque tenho o título de cidadão araraquarense que me foi concedido gentilmente pela Câmara em 2006. Você tem uma ideologia que combina com a ideologia partidária do Podemos? O Podemos é um partido de centro-direita, né? Eu até costumo falar muito isso para algumas pessoas que nos perguntam isso, Ivan. Eu vejo assim, não necessariamente qualquer pré-candidato ou qualquer membro de um partido político, ele tem 100% de concordância com tudo que o partido fala, óbvio. Eu acredito nisso, né? Esse é um dos objetivos da gente tentar também mudar um pouco da nossa política. Que o candidato, o pré-candidato ou aquele que já é eleito, ele tem que ter uma certa liberdade para poder, eventualmente, votar um projeto, por exemplo. Vamos imaginar que eu seja vereador aqui na cidade e há um projeto encaminhado pelo Executivo para a Câmara analisar. Mesmo que eu seja oposição, por exemplo, ao prefeito, se for um partido, se for um projeto que é bom para a cidade, você não tem que fazer oposição por oposição, só porque você é da oposição ao prefeito, por exemplo. Você tem que ver aquilo que é bom para o cidadão, que é bom para o munícipe, se vai trazer melhoria na saúde, na educação, na segurança do munícipe. O legislador, o vereador, aquele que ocupa uma cadeira do legislativo, ele tem que votar favorável ao projeto e não simplesmente fazer oposição por oposição. A gente percebe muito isso, né? Quando você tem um prefeito, por exemplo, não vamos até sair do cenário Araraquara, mas se você tem um prefeito numa determinada cidade
que ele não é de esquerda, ou ele é de centro ou de direita, por exemplo. A gente percebe que muitas vezes a oposição, nesse caso, tendo um prefeito de direita ou de centro-direita ou de centro, e você tem vereadores que são de esquerda, por exemplo, a gente percebe, não todos, mas numa grande maioria, fazem oposição simplesmente por fazer oposição, nem analisam o projeto em si. Então, eu acho que o legislador ele tem que ter essa consciência daquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é bom para o munícipe. Então, eu vejo assim, o partido em si tem muitas coisas que, obviamente, me agradam. É um partido muito bem estruturado no cenário estadual, no cenário nacional. Óbvio, ele tem menos representantes do que outros partidos, mas é um partido que tem crescido bastante, como eu disse, né? A página do Podemos em Araraquara hoje é a terceira maior, falando dos partidos políticos, né? É a terceira página hoje com busca, com pessoas que curtem, com pessoas que acompanham as redes sociais do próprio Podemos. Mas eu sou muito franco, sou muito sincero, já falei isso, talvez isso seja, não sei se é defeito ou qualidade, né? Mas eu sou muito franco, muito sincero, já até falei para o pessoal lá do partido, né? Falar, olha, se amanhã depois as minhas convicções estiverem contrárias ao que o partido prega, eu mudo de partido. Ou o contrário, se amanhã depois tiver tudo 100%, a gente permanece no partido que foi aquele partido que abriu as portas para a gente. Eu vejo assim, para qualquer candidato, né, é bom até que a população saiba disso, para qualquer candidato, é uma exigência legal você estar vinculado a uma legenda para poder concorrer a algum cargo, seja ele no legislativo ou no executivo. É uma exigência legal. Eu acho que as pessoas elas devem analisar não o partido em si, independente, né? Não estou defendendo o partido A, B ou C aqui, ou criticando o partido A ou B ou C. As pessoas têm que buscar, naqueles futuros candidatos, exatamente o perfil. Quem é a pessoa, qual é a história de vida daquela pessoa, o que ele tem para agregar ao município. E não simplesmente, não, ele é do partido A, eu não voto nele. Não, é do partido B, eu não voto nele. Porque o partido dele defende não sei o que, eu não voto nele. Pensem efetivamente nas pessoas que estão fazendo parte do partido A, B, C ou D, e você vai, obviamente, definir aquele candidato que mais agrada o seu perfil. Simples assim. Você fala e se comporta de uma maneira equilibrada, tá certo? Mas se a gente partir do princípio que Araraquara hoje é governada por um governo de oposição ao regime federal, ao sistema federal, qual a análise que você faz? Você está satisfeito com o atual sistema de governo municipal, Prato? Olha, como cidadão eu não estou satisfeito. Confesso que lembro muito bem da cidade, ainda quando era criança e adolescente, do saudoso Valdemar de Sante, né? Muita gente fala muito bem do Valdemar de Sante, e eu tenho uma dívida até espiritual com o Valdemar de Sante, que como você citou o nome da minha saudosa mãe, Maria de Lourdes Silva Prado, no governo do de Sante, logo depois que minha mãe faleceu, a família teve a honra de ter o nome da minha querida mãe cravado na escola, lá no assentamento Monte Alegre. E isso é obra do prefeito Valdemar de Sante. Então, na época que ele inaugurou aquela escola municipal lá no assentamento, o nome da minha mãe que a escola leva o nome da minha mãe, né, Maria de Lourdes Silva Prado. E então, assim, nessa época a gente lembra de Araraquara como uma cidade muito bonita, uma cidade muito bem cuidada, as ruas sempre bem cuidadas, as praças bem cuidadas. Infelizmente, de uns tempos para cá, a gente vem observando como cidadão, não estou falando aqui como pré-candidato a qualquer cargo, estou falando como cidadão contribuinte dos meus impostos. A gente vê que realmente falta um pouco desse zelo, dessa zeladoria urbana. A gente vê aí a cidade com muito buraco. E infelizmente o que acontece, né? Chega às vésperas da eleição, isso não é só aqui, isso acontece acho que praticamente em todas as cidades. Chega às vésperas das eleições, é um tal de recapear daqui, recapear de lá, e pintar aqui, pintar lá, e cuidar da praça e tal, querendo mostrar para o cidadão que se faz alguma coisa. Mas se fazer alguma coisa só de véspera para tentar buscar a simpatia e o voto do cidadão, eu acho que não é o melhor cenário, né? O próprio nome já diz, nós somos gestores públicos. Eu na segurança pública fui gestor durante 33 anos, porque eu entrei na polícia como soldado, cabo, era parte executante, né? Mas de tenente para cima,
dentro de cada processo, dentro de cada posto, né? Você tem uma responsabilidade de gestão, mas especialmente como coronel, onde você gera em milhões de reais, você gera em milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, o orçamento da PM é de 15 bilhões por ano. Nós gerimos esses 15 não é milhões não, bilhões, em 64 coronéis. E gerimos esses 64 coronéis 90 mil pessoas. Então, falar que não há experiência de gestão pública num coronel de polícia é uma falácia. Porque eu fui ordenador de despesas e fui chefe de uma unidade orçamentária na Casa Militar, quando eu trabalhei no Palácio do Governo por 1 ano e meio, convidado pela então Coronel Helena, que até aproveito para mandar um abraço, ela é pré-candidata lá na cidade de São José de Rio Preto a prefeita, tomara que seja eleita. E o Preto vai ganhar bastante com a pré-candidatura, já está ganhando, né, com a pré-candidatura da Coronel Helena lá, trabalhei com ela. Sou suspeito para falar, porque além dela ser da minha turma da Academia do Barro Branco, é uma pessoa também de origem muito humilde, que tem um caráter assim, exemplar. E essas pessoas, né, que fazem com que a gente tenha espelhos na nossa carreira para poder encarar esses desafios. Então, lá na Casa Militar, como gestor de uma unidade orçamentária, também geria milhões de reais, cuidando da segurança do governador e de seus familiares, cuidando da defesa civil, cuidando do próprio palácio em si, né? E como chefe de gabinete da própria Coronel Helena, que era secretária-chefe na época. Enfim, essa experiência toda política que nós temos, mais o fato de ser cidadão, morador em Araraquara, realmente a minha resposta é que não estou contente com a gestão atual, né? Torço para que os eventuais candidatos a prefeito aí tenham sucesso na sua empreitada, que efetivamente o próximo governante consiga fazer um trabalho melhor, porque realmente eu acho que falta um pouco desse cuidado urbano na nossa cidade, uma cidade que sempre foi falada de maneira positiva, né? IDH lá em cima, com índices muito bons, segurança pública com índices muito bons, enfim, tudo em Araraquara se falava positivamente, desse crescimento, de geração de emprego, enfim. Só que de uns tempos para cá é só notícia ruim, é só notícia negativa. E às vezes a gente tem vergonha até de falar que é araraquarense para alguns, né? Que não nos conhecem, porque o cara fala, naquela cidade lá que é governada por A, por B, que teve o escândalo disso, escândalo daquilo, agora escândalo dos respiradores, enfim. Infelizmente, agora mais um essa semana, né? A Polícia Civil ajudando lá, a Polícia da Bahia a cumprir alguns mandados aí de busca à empresa suspeita de superfaturamento na venda de respiradores, enfim, não estou aqui para prejulgar nada, estou falando simplesmente porque é público que está nas mídias aí, mas realmente como cidadão acaba nos entristecendo ver a cidade na situação que está e torcemos para que ela fique cada vez melhor, que gere emprego. Na verdade, assim, eu acho que um dos caminhos principais do futuro prefeito aí é a geração de emprego, porque se você gera emprego, você gera renda e aí a roda gira, você fomenta o comércio, você fomenta a geração de emprego, aí você tem renda, as pessoas começam a gastar do mais humilde, lá da classe E, D, C, até a classe A e B, ou seja, todos tendo uma condição de sustentar sua família. Isso é o principal, né? O resto é consequência, uma boa gestão pública, gerindo lá um orçamento de R$1 bilhão, que é mais ou menos a previsão de receita do orçamento municipal, gerindo muito bem isso, cuidando de todas as frentes, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura urbana, turismo, enfim. É um trabalho difícil, né, para o futuro prefeito, aí, mas a gente, como cidadão, tem a esperança de que realmente o cenário atual melhore bastante. Bom, estamos chegando no final da nossa entrevista, desse bate-papo, foi muito agradável, mas sobra-nos o tempo para lhe perguntar, qual o seu destino? O que você pretende fazer? É candidato a prefeito? Vai ser o vice do Lapena? Ou vai sair candidato a vereador? O que pretende? O que vai acontecer nesse cenário? É uma ótima pergunta, até para que a gente possa esclarecer os nossos internautas, né? Como eu havia soltado aquela nota, eu acabei desistindo de concorrer ao cargo de prefeito da cidade de Araraquara. O meu desejo de coração é começar de maneira muito humilde pelo primeiro degrau da política, que é o cargo de vereador. Esse é o meu desejo.
até para conhecer um pouco mais o processo legislativo, fazer efetivamente o papel que o legislador tem que fazer, que é, além de legislar, efetuar efetivamente a fiscalização do Poder Executivo. Então, se o Executivo vai fazer uma compra meio estranha, por exemplo, e você, como vereador, acha que aquilo ali está um pouco esquisito, qual que é o dever do nosso vereador? É ir lá e fiscalizar. Quero ver o processo de compra, quero ver essa licitação, eu quero ver como foi comprado, que empresa que vendeu, como foi a concorrência, ou o pregão, ou o convite, as modalidades de licitações aí que nós temos previstas na Lei 8666, que é a lei que rege todo o processo licitatório no país, né? Estado, município e União, todos têm que obedecer essa legislação federal. Então você, como vereador, tem que ir lá e fiscalizar efetivamente. Eu estou fiscalizando, né? O vereador que vai lá fiscalizar, ele está fiscalizando o seu dinheiro próprio como contribuinte e de todos os 230 mil moradores da cidade. Então esse é um papel interessante que o legislador tem que fazer. Então assim, de desejo meu, como eu disse, de coração, seria começar pelo primeiro degrau. Óbvio que o partido vai avaliar todo o cenário, estão fomentando bastante de eu ser o vice-prefeito do Dr. Lapena, que é pré-candidato aí pelo Patriota. Óbvio que tudo isso vai ser analisado lá na frente, lá nas convenções. Eu já deixei muito claro isso para o Podemos. O Podemos tem lá uns 3 ou 4 nomes muito fortes que podem ser aí o vice do Dr. Lapena. Então isso vai ser decidido mais para frente, meados ali de final de julho, começo de agosto, quando efetivamente tiverem as convenções, se não mudar a data, né, das convenções também, que o partido vai decidir isso, mas o partido sabe disso, que o meu desejo efetivamente seria começar por baixo, né? Não desmerecendo o cargo de vereador, longe disso, mas começar mesmo pelo primeiro degrau da política, como eu disse, conhecer um pouco mais a demanda da cidade, as necessidades da cidade, gastar sola de sapato para efetivamente ir lá na ponta da linha ver o que a cidade está precisando, mas para quem sabe aí em 2024, 2028, a gente possa tentar o cargo ao executivo, né? Eu confesso que, pelo meu perfil, eu acho que eu seria um ótimo chefe do Poder Executivo, porque eu sempre fui um profissional desde de tenente, vamos colocar, exercendo função de chefia e liderança, né? Mas vai continuar sonhando, hein? Sim, quem sabe, como eu falei, o futuro a Deus pertence, né? Se ele estiver reservando essa missão para a gente aí no futuro, obviamente que a gente vai encarar. Mas assim, desde tenente eu sempre fui muito atirado, muito assim, criativo, e o militarismo ele deixa a gente meio quadrado, né? Mas eu sempre fui muito ativo nessas questões, né? Até alguns comandantes que trabalhavam com a gente falavam, brincando, né? Falavam, eu prefiro trabalhar com o Prado, porque o Prado é aquele oficial que você tem que puxar a rédea de vez em quando, do que aquele que você tem que ficar cutucando o cara para trabalhar, né? O Prado é o contrário, ele sempre é muito criativo, tem muito boas ideias, então a gente tem que segurar um pouco para ele não ser o comandante como tenente, né? Não ser o tenente-coronel como tenente, não ser o coronel como capitão. Enfim, isso gerou até alguns ciúmes durante a minha carreira, esse meu jeitão muito criativo, de dar muita ideia, de resolver as coisas de maneira muito rápida, muito prática, sempre pensando na melhor gestão pública, né? E atender melhor o cidadão na ponta da linha, que é o nosso objetivo como policial militar. Mas assim, vamos esperar aí o momento oportuno das convenções para o partido decidir, mas como eu disse, e ratificando mais uma vez, o meu desejo de coração é começar mesmo ali no primeiro degrau como vereador, para a gente conhecer mais as demandas de perto da cidade, no campo político, né? No campo da segurança a gente até conhece, porque a gente trabalhou aqui muitos anos, mas no campo político, nas várias searas aí da administração pública, para quem sabe no futuro, aí, se Deus nos permitir ter saúde até lá e estiver disponível também a encarar esse novo desafio, a gente possa eventualmente ser um pré-candidato a prefeito lá em 24, 28, 32, quem sabe. Que haja disposição, né? Pois é, a gente pede saúde a Deus, né? Tendo saúde, o resto é consequência. O principal para nós aí, seres humanos, é ter uma boa saúde para a gente poder tocar a família, tocar os desafios, tocar o trabalho, né? Acho que o principal é ter saúde. Bem, meus amigos, nós conversamos neste ponto de encontro com o Coronel Wagner Prado, a quem agradecemos pela presença aqui em nossos estúdios e de uma forma bem esclarecedora. Ele disse da sua vontade de entrar para a política, comentou ainda que a sua disposição é ocupar um cargo no Legislativo,
mas como o futuro a Deus pertence, pode ser até que em outras eleições ele venha disputar o Poder Executivo em Araraquara. Ele é coronel da reserva e a quem nós agradecemos e nos colocamos à vontade também de todos aqueles que integram o Podemos para que venham participar das nossas conversas aqui, que é no sentido de dar à população um cenário eleitoral que coincida com a vontade da maioria. Muito obrigado, Prado, pela sua presença e fica aí o espaço para a sua despedida. Ivan, eu que agradeço mais uma vez, é um imenso prazer estar aqui no seu programa, participar aí do canal RCIA. Você me conhece de longa data, né? Sabe, né, do período que a gente exerceu atividade aqui na cidade, da nossa seriedade, da nossa transparência, da nossa honestidade, enfim, só temos erros, né? Todo ser humano, ninguém é perfeito, cometemos os nossos deslizes, obviamente como seres humanos, mas sempre com o objetivo de acertar. Então, tenho uma carreira aí brilhante na nossa corporação, que me deu uma bagagem, uma experiência realmente muito grande e estou à disposição da população de Araraquara como pré-candidato, ainda não sei o cargo, como eu disse, de coração, em princípio, a uma cadeira lá no Legislativo, mas o futuro a Deus pertence, vamos aguardar aí as convenções para a gente, juntamente com o partido, definir o que é melhor para mim, para minha família e para a cidade também, obviamente, né? Congregando todos esses desejos aí. Então, um abraço à população araraquarense, obrigado por nos assistir e força e honra, como a gente costuma dizer muito na Polícia Militar. Muito obrigado a todos. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente no Ponto de Encontro.